Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Amém? Maravilha. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Olha, o que nós vemos aí que aconteceu na cidade de Filipos, por volta da meia-noite de um certo dia, em que Paulo e Silas estavam presos, com os pés amarrados no tronco e cantavam e oravam, o que nós vemos é alguém passando um aperto muito grande. Esse alguém era o carcereiro da prisão. Porque ele estava dormindo na hora do terremoto. Ele tinha dormido. E provavelmente ele não podia dormir. Ele tinha que ficar vigiando. Ele era o carcereiro. Apesar que as portas da prisão estavam fechadas, mas pelo que se entende, que entendemos, o carcereiro tem que ficar vigilante. E quando acontece o terremoto, e aquele carcereiro ele acorda, ele não viu os presos a princípio, então ele pensou que os presos tinham fugido. E qual foi a primeira reação dele? Tentar se matar. Ele puxou a espada e já ia se suicidar. Provavelmente porque ele pensou: eu errei, eu dormi, agora os presos escaparam, eu vou ser julgado pelo Império Romano, vou ser morto, já que eu vou ser morto mesmo, eu me mato. Interessante que nós vamos descobrir logo em seguida que esse homem tinha família. Não é verdade? Mas ele ficou tão desesperado porque provavelmente ele dormiu. Agora, por que ele dormiu, nós não sabemos. Não sabemos se é porque Paulo e Silas estavam cantando e orando. Não sabemos, mas ele dormiu. E aí nós vemos esse homem numa situação de desespero. Mas só que tinha dois homens de Deus perto dele. E Paulo clamou e disse para ele, o que Paulo disse? Não te faças nenhum mal. Isso, não te faças nenhum mal. Todos estamos aqui. Que todos aqui estamos. Amém? Quando Paulo gritou assim, ele pediu luz. Ele viu que os presos estavam ali. Ele se prostrou diante de Paulo e Silas, trêmulo, e isso indica o quê? Que embora ele estivesse dormindo por volta da meia-noite, na hora do terremoto, mas tudo indica que ele ouviu Paulo e Silas cantar e orar. E talvez Paulo e Silas não estavam só cantando e orando. Eles devem ter pregado ali naquela prisão para aqueles presos, porque os presos não fugiram. Eles ficaram lá. E Paulo e Silas devem ter falado da salvação ali. Estando presos, eles pregaram. Nem a prisão impediu eles, nem as dores que eles estavam sentindo,
as feridas de terem apanhado, sido açoitados naquele dia. Então aquele carcereiro deve ter ouvido um pouco daquele culto, vamos dizer assim, daquela reunião, daquela pregação, ele deve ter ouvido também um pouco, e ele dormiu. Eu não acredito que Paulo, ele pregava, vamos dizer assim, com muita gritaria. Eu creio que ele era mais calmo. Por quê? Porque ele estava pregando lá em Troade e um jovem dormiu também e caiu do terceiro andar. Então isso é próprio de quem fala mais calmo, não é verdade? De quem ensina mais calmo. Faz as pessoas dormirem, dependendo da hora da noite, a pessoa dorme e o carcereiro dormiu, não é verdade? E o que acontece? Tinha 2 homens ali, no momento de desespero, 2 homens que eram de Deus. E o que aconteceu logo em seguida? Aquele carcereiro fez uma pergunta que nos leva a crer que ele sabia sobre a salvação. Ele sabia sobre a salvação. Porque se os presos estavam lá, se Paulo tinha dito, todos nós aqui estamos, então não tem razão para nós pensarmos que ele estava perguntando o que farei para ser salvo, se referindo a ser salvo da condenação, porque ele não era culpado pelo terremoto. O que farei para ser salvo de morrer na mão do Império Romano, de ser julgado? Não é isso. Ele estava perguntando sobre a salvação eterna. Não é verdade? Sobre a salvação eterna. Porque, veja bem, ele com certeza deve ter ouvido sobre a salvação. Paulo já estava naquela cidade há algum tempo também, né? Talvez ouviu lá na prisão, talvez ouviu. Ele perguntou, o que farei, senhores? Vamos ver essa pergunta novamente. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E tanto é que a resposta do apóstolo Paulo mostra que ele estava falando da salvação, perguntando sobre a salvação eterna. Então aquele homem ali, ele foi tocado, ele se interessou pela salvação. Que momento glorioso, né? Quando uma pessoa se interessa pela vida eterna. Porque infelizmente a maioria das pessoas só se interessam pela vida temporal, pelas coisas passageiras. Sim ou não? Sim. A maioria das pessoas só se interessam por casas, dinheiros, carros, festas, bem-estar, farra, entretenimento. Não é verdade? As pessoas parecem, muitas delas, só pensam nas coisas passageiras, temporais. Muitas estão aí matando, suicidando, morrendo por causa das coisas temporais. Agora, quando alguém se interessa pela vida eterna, isso é uma coisa gloriosa. Quando alguém pergunta, o que farei para ser salvo? O que é necessário para ser salvo? É como aquele jovem rico falou para Jesus, bom mestre, que farei perder a vida eterna? Exatamente, bem lembrado. Como aquele eunuco que ia lendo o livro do profeta Isaías. Oh, Felipe, de quem fala o profeta? É de si mesmo ou de outro? Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Interesse, né? É lícito se crês que Jesus é o Filho de Deus. Então, é um momento glorioso, principalmente para quem prega a palavra de Deus. É ver quando uma pessoa se interessa pela salvação. Porque é a coisa mais importante, porque essa vida aqui vai passar. Depois dessa vida virá a vida eterna. E na vida eterna até o corpo da pessoa vai ressuscitar. Até o corpo da pessoa é eterno. Porque vai morrer, vai ser enterrado, mas será ressuscitado por Deus. Quem vai passar a eternidade longe de Deus, no sofrimento eterno, vai passar com o corpo. Não é só a alma, não. E quem vai para o céu, passar a eternidade no céu, junto de Deus, vai com o corpo também, porque Jesus vai ressuscitar. Então veja que até o corpo é eterno. A morte é apenas uma separação temporária. Não é verdade? E eles respondem então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
A salvação começa com a fé. É de graça, pela graça, e começa com a fé. Começa com a fé. Começa com a pessoa crendo. Obviamente, que alguém pode perguntar assim, como saberemos quem creu ou quem não creu? Se creia com o coração, e nós não vemos o que está no coração da pessoa. Mas a fé, ela tem frutos, ela tem obras, e a evidência que alguém creu é a mudança de vida. Ela se torna uma nova criatura. Quem fumava, não fuma mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem vivia na mentira, não mente mais. A pessoa muda de vida. Há uma mudança no coração, no interior. Não é nada forçado. A pessoa pensa assim, ó, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Todo Por céu, que que eu vou fumei viver? hoje. Eu fumei hoje. Eu não sabia não, hein? O pastor não está nem direto, não. Eu não sabia não, nem sabia que só está fumando. Viu? Eu não sabia não. Se a senhora não fala, eu não ia nem saber para que a senhora falou. A senhora entendeu o que eu estou dizendo? Entendi, pastor. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela crê mesmo, ela muda. Ela diz assim, eu não vou mais praticar o que desagrada a Deus. Mas é do coração, não é que ninguém está forçando, não é porque não tem nenhum pregador dizendo, ó, se você pecar, você vai ficar sem tomar Santa Ceia, eu vou te excluir da igreja. Não é por medo de ser excluído de igreja, ou não tomar Santa Ceia, não. A pessoa não quer pecar, mas porque ela passa a odiar o pecado. Ela passa a amar Jesus, ela não crê que Jesus morreu por ela. Então ela passa a amar tanto Jesus que ela fala assim, ó, se é pecado eu não vou fazer mais. E eu digo mais, se a pessoa chegar a pecar, ela sofre, hein? Ela sofre, ela chora, ela vai para diante de Deus, ou Senhor, ela fica mal. Eu falo porque é assim comigo. A gente peca. Deus espera tanto da gente. A gente erra, né? A gente só não vive na prática do pecado. Mas, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós erramos, não vivemos na prática do pecado. Se eu cometer um pecado aqui, não vai demorar 1 hora para mim estar arrasado. Eu vou ficar desesperado. Eu tenho que ir para diante de Deus, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Só que não é só isso, né? Ainda tem uma consequênciazinha que vem, uma disciplina da parte de Deus, né? Um juízo, uma condenação. Vê que lá em Tiago está escrito assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não, para que não entreis em juízo, em condenação. Né? Então a pessoa que é de Deus, algo muda dentro dela, a pessoa que realmente creu. Por isso que ele diz aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. E foi exatamente o que aconteceu naquela madrugada. Lembrando que o terremoto foi por volta da meia-noite. Isso foi depois das meia-noite. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, que devia ser lá perto da prisão, e chegou lá e pregou mais a respeito de Jesus. É o que eu estou fazendo aqui, estou pregando a palavra de Deus. Nós estamos aqui ouvindo a pregação da palavra de Deus. E isso foi feito por Paulo e Silas. E o resultado foi que a casa daquele carcereiro, talvez a esposa, os filhos, todos creram. E não perderam tempo, né? Já foi se batizando. Eu, sinceramente, isso aconteceu, foi em Filipos, né? Foi em Filipos, né? Foi em Filipos que aconteceu, né? Sim, foi em Filipos que aconteceu. Isso. E a igreja lá, as reuniões eram feitas na beira de um rio. Pode ser que a casa fosse perto do rio, nós não temos essa informação, mas ficamos pensando, pode ser que a casa fosse perto do rio, e eles foram no rio aquela hora da noite mesmo, lá com uma tocha, né, com um lampião, né, iluminaram e batizaram. Já seria uma coisa meio difícil, né? Mas se não foi no rio, foi num tanque. O fato é que eles foram batizados nas águas, toda a família, e se tornaram cristãos.
Lembrando que mais tarde Paulo escreveu a carta aos Filipenses, né? E com certeza no meio dos Filipenses devia estar esse carcereiro e toda a sua família. Né? Lembra que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Isso. Então havia uma igreja muito organizada ali em Filipos, que foi fundada ali por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que estavam lá. Paulo e Silas foram presos, nós não sabemos, não. Com certeza Lucas e Timóteo não foram. Só prenderam Paulo e Silas nesse dia, né? Isso. E quem está relatando os acontecimentos aí é Lucas. Então, o que acontece é que depois Paulo escreveu essa carta aos Filipenses e com certeza o carcereiro e toda a sua família estavam lá. Já eram pessoas convertidas de Deus, né? E para finalizar, termina aqui dizendo que eles se alegraram por ter crido em Deus. Que coisa maravilhosa. Alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E a profecia do apóstolo Paulo se cumpriu. Uma das profecias que se cumpriu mais rápido. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi uma das profecias que cumpriu mais rápido, porque foi na mesma hora. Demorou o tempo deles chegarem na casa do carcereiro, Paulo pregar com Silas ali, depois houve o batismo, aí estava cumprida a profecia. E ainda teve uma refeição, né? Eles se alimentaram ali, e quando o dia amanheceu, mandaram tirar Paulo e Silas da prisão, reconheceram que eles tinham sido presos injustamente. Então, é isso que acontece quando nós nos voltamos para Jesus. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver Deus agindo em favor da nossa família. Amém? Amém. Então, o que eles fizeram aqui, nós estamos fazendo aqui. Isso. Ouvindo a palavra de Deus, invocando o nome de Jesus. E se nós cremos realmente em Jesus, há uma grande possibilidade da nossa casa toda ser salva, da nossa família toda ser abençoada. Amém. Amém? Glória a Deus. É por isso que, amanhã, a partir de amanhã até dia 1º de maio, de amanhã até dia 1º de maio, vão dar mais ou menos uns 10, 11 dias, né? Isso. Nós vamos orar todo dia pelos nossos familiares. Graças a Deus. Todo santo dia. 3 da tarde, 7 da noite. Vou fazer um clamor aqui pela nossa família. Lembra que ano passado, cada um, na hora da oração, citava o nome dos familiares que queria? Vamos fazer a mesma coisa. Amém? E no WhatsApp, a partir de amanhã, eu vou fazer uma oração de joelho aqui, a sós com Deus aqui, e vou mandar essa oração no WhatsApp, para as pessoas ouvirem em casa também, aqueles que estão em outros lugares também. E nós vamos terminar esse mês de abril orando pelos nossos queridos, pelas nossas pessoas queridas, pela nossa família, aqueles que moram conosco, aqueles que são parentes mais perto, mais distantes. Nós precisamos orar pela nossa família. Não é verdade? Isso.